Olá, estamos juntos aqui para mais um podcast da nossa reunião de estudo evangélico. Tá? E antes de falar da palestrante do tema da noite, eu queria falar de uma novidade, porque a gente vai estar começando hoje um outro podcast que se chama Conversando à Luz do Evangelho. E ele surgiu de um problema, que a gente está tendo problemas técnicos na nossa live, e então de um problema surgiu uma coisa boa. Ele vai complementar esse nosso podcast e é mais um bate-papo com o palestrante escolhido da noite a respeito do tema para a gente buscar outros enfoques e estender um pouquinho mais o assunto. A gente espera que todos vocês curtam, compartilhem, conversem conosco mais esse momento de interação, ok? Bom, dito isso, a comentarista da noite é a Nízia, por acaso minha irmã, que trouxe um tema bem atual. A gente vai falar sobre conviver, assunto muito importante para todos nós, ok? E só lembrando, a gente vai publicar o podcast normalmente a partir das 17 horas, todo sábado, e o outro podcast, Conversando à Luz do Evangelho, vai ao ar a partir das 18 horas, também todo sábado, ok? A gente espera que vocês curtam. E vamos ouvir? Caros companheiros da Seara Espírita, que possamos mais uma vez buscar os conhecimentos da doutrina espírita para o nosso cotidiano, através dos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus durante o tempo que aqui esteve na Terra. Certo dia, deparei-me com uma propaganda de televisão em que rapidamente o locutor falava que era necessário passarmos pelos momentos aos quais estamos atravessando enquanto humanidade, deixarmos de fazer todas as atividades às quais estamos acostumados no nosso dia a dia, momentaneamente, para que, enfim, pudéssemos voltar a ter a nossa vida, que tudo passaria e que nossa vida cotidiana voltaria a ser como era antes. As palavras do locutor, em imagens muito expressivas, dando a entender o isolamento social, me fizeram refletir sobre algumas coisas, dentre elas questionar se realmente conseguiremos voltar à vida como era antes desse período pela qual passa toda a humanidade. Dentre essas, devemos pensar que cada vez que a sociedade se aprimora, ela faz com que aprimoremos nossa convivência humana. E quando essa palavra convivência vem à tona, buscamos o seu significado no dicionário Aurélio. Convivência diz respeito ao ato ou efeito de conviver, viver em comum, relações íntimas, familiaridade, convívio, trato diário. Um outro conceito mais humanizado, de Marcos de Mário, em seu livro Aplicando a Arte de Conviver, ele diz que conviver é a arte de estar com o outro, sentir o outro, respeitar o outro, compartilhar com o outro, somando valores e ideais. Suas palavras
trazem uma série de outros componentes que nos levam à convivência, sentir, o respeito, o compartilhar, a soma de valores e de ideais. Entretanto, apesar das palavras parecerem tão fáceis, sabemos que no interior de cada um desses conceitos, muito há que se pensar, que se trabalhar no sentido de desenvolvermos a convivência no seu termo mais complexo. Num instante, quando pensamos em conviver, no aprender a conviver, o domínio dessa aprendizagem consiste nos maiores desafios para o ser humano. Pois, como o conceito de Marcos de Mário nos traz, ele mexe com o campo das atitudes e dos valores de cada um. E essa atuação nas atitudes e valores nos leva à descoberta progressiva do outro. Quando falamos de descobrir o outro, o termo descoberta vai muito mais além do que a simples constatação de que há alguém no mundo além de nós mesmos. Descobrir o outro significa partilhar o mundo, a vida, as oportunidades. Descobrir o outro nos leva a perceber a importância do próximo no nosso contexto de existência. Saber que não fazemos nada sozinhos e que a vida precisa ser muito mais colaborativa do que competitiva. Quando levamos esse termo à frente de um mundo onde tudo é permissivo, onde todo o aprendizado se baseia no que temos no eu, no self, nós nos remetemos ao conhecimento espírita, que nos lembra as consequências para a vida do ser humano de cada ato praticado. E nos traz a reflexão de que conhecermos os ensinamentos de Jesus é importante porque nos ajuda a entender os mecanismos das leis universais que nos levam à busca constante dessa tal felicidade, não como a concebemos pelo nosso pouco conhecimento, mas a felicidade verdadeira. Nesse sentido, o Livro dos Espíritos nos lembra que o progresso só pode ser alcançado através do reconhecimento da importância das relações sociais que agem diretamente no progresso moral. Santo Agostinho ainda nos traz algumas reflexões no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala das várias moradas na casa do Pai, lembrando-nos de que não é só a terra que consiste em um mundo de provas e expiações. O crescimento moral e intelectual se expressa nas relações sociais,
no trato que o homem tem com as pessoas que estão à sua volta. O princípio do bem conviver nos revela o verdadeiro sentido da caridade que estabelece-se pela imagem do Cristo. No Livro dos Espíritos, quando esses nos esclarecem que a caridade entendida por Jesus se trata de benevolência para com todos, indulgência para os erros alheios e perdão das ofensas, a indulgência, o perdão e a benevolência nos mostram o caráter de conviver e da segurança das relações sociais. Os Espíritos advertem-nos ainda que os males humanos não nascem da discórdia entre os homens, visto que a fonte da suprema felicidade surge através do amor que une cada um de nós. Dessas reflexões, nós buscamos os conceitos e lembramos também que o próprio Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos lembra que renascemos em um meio em que estabelecemos novamente relações com as mesmas pessoas, a fim de repararmos juntos os males que houvermos de fazer em épocas anteriores. Assim, o lar surge como o primeiro educandário, reunindo pessoas de outros tempos com a finalidade de se equilibrarem pela convivência que leva ao amor e perdão das ofensas. Para convivermos é necessário a tolerância e o bom senso, mas acima de tudo, a presença verdadeira de Jesus e do Pai que nos criou no lar. O lar, essa escola bendita, traz pelas provas a oficina do amor e do perdão, para que possamos dessa forma trabalhar com a convivência no lar. Aprendemos a conviver com outras pessoas e aprendemos a necessidade de educar para o amor e para o perdão. Nesta convivência sadia, o convívio com o amor se torna uma arte, porque nos traz alguns elementos extremamente importantes no desenvolvimento de nossas ações constantes e que podemos e devemos refletir quando pensamos nos preceitos espíritas que Jesus veio nos ensinar. Antes de aprendermos o amor, devemos galgar as escadas evolutivas através da comunicação, do diálogo, da afetividade e principalmente da sinceridade. Esses princípios básicos nos levam principalmente ao respeito, à construção de relacionamentos que respeitem os espaços do outro, que nos levam a saber ouvir e dialogar, que nos levam a perdoar. Assim é
que a abençoada lei de amor e justiça, que é a reencarnação, nos proporciona, através da convivência, a oportunidade de quitar débitos do passado. Ao lado de almas queridas, encontramos também antigos desafetos que a sabedoria divina nos coloca ao lado como forma e oportunidade de aprendizado. Assim sendo, explorar os nossos sentimentos e atitudes por meio da convivência que tem sido nos forçada neste momento de forma mais veemente, pois admitamos, frente às correrias e às exasperações dos dias do passado, muitas vezes a convivência deixava-se fluir pela ausência. Então, que esses momentos que a pandemia do Covid-19 nos traz possam ser bem aproveitados, que possamos fazer do conviver um passo essencial para a construção de um mundo mais feliz. Que possamos aproveitar as oportunidades de experimentar em parte a felicidade, de explorar os sentimentos e atitudes diante dos membros e grupos aos quais pertencemos, fazendo dessas as mais ricas experiências, desde que o façamos com o interesse de compreender e melhorar. Estamos na Terra para aprender a conviver. Há virtudes que só poderemos desenvolver em contato com o outro, pois é na convivência que nos burilamos, na convivência é que nos fortalecemos. Por mais decepcionantes que algumas companhias possam ser, estão em nosso viver por razões muito valiosas e preciosas. Observemos, convivamos, conheçamos e nos autoconheçamos. Aprender a conviver é ainda um mecanismo fundamental para a nossa educação como espíritos em desenvolvimento. Então, que aproveitemos essa oportunidade não para voltarmos à vida que tínhamos antes, mas para fazermos uma nova vida, um novo começo, repleto de novas alegrias, de novas felicidades, através da convivência com o outro. Que possamos rogar ao mais alto que nos auxilie a cada instante, para que possamos aprender a conviver com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, construindo em nós mesmos um senso de igualdade, aquela verdadeira igualdade, a qual o Mestre Jesus veio nos ensinar, convivendo com os diferentes, valorizando cada um daqueles que a ele se aproximavam. E ali, no amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus nos acrescenta: não vos chamo mais servos, mas vos chamo irmãos. Que possamos aprender a conviver e chamar cada um dos nossos de irmãos, agora e sempre. Que assim seja. Mestre amigo Jesus, nesses instantes em que novamente buscamos a comunhão contigo,
Ajuda-nos inicialmente a buscar em nossos corações o sentimento de gratidão e ampara-nos para que, refletindo e olhando para a nossa vida com um novo olhar, saibamos reconhecer os pequeninos tesouros na forma das oportunidades e das bênçãos que nos envolvem todo o tempo, mestre amigo. Ajuda-nos a reconhecer nos pequenos acontecimentos do dia a dia, não apenas os dissabores e dificuldades, por vezes pequeninas, por vezes grandes, mas ensina-nos, mestre amigo, a vislumbrar no acontecimento cotidiano também os recursos de aprendizado e de refazimento de nossa alma. Assim sendo, que possamos perceber o amparo de tantos corações amigos encarnados e desencarnados que nos envolve sempre. O recurso do livro e das mensagens espíritas que estimulam o aprendizado e refazem o ânimo para a jornada que continua sempre. Que possamos também reconhecer na bênção do tempo, no desdobrar de cada instante, o patrimônio divino que nos é concedido para dele fazermos uso. E, sobretudo, mestre, no precioso recurso da convivência com o nosso semelhante, oportunidade bendita de exercitarmos em nós cada uma das virtudes que tão bem nos ensinastes, pois que vivendo-a a cada momento nos indicaste o caminho, a verdade e a vida. Graças te damos, mestre amigo, pois que, sobretudo nestes momentos de transição, em que cada dia mais somos conduzidos a verdadeiramente nos olhar tais quais somos, para que, enxergando-nos verdadeiramente, possamos ver mais claramente a Ti, ao Teu amor e à infinita misericórdia do Pai que tanto nos ama. Graças te damos, Jesus, por tantas bênçãos e por tanto amor. Que assim seja.